que vai funcionar no volume. Olha só como é que vai funcionar. Só que para chegar à unidade de volume, eu vou começar com unidade de comprimento, como eu fiz antes com você em área. Vamos lá então? Olha só. Primeira coisa, vamos pegar um parâmetro, vamos pegar uma comparação para que a gente possa ir caminhando, eu e você, juntos, que a gente vá caminhando até chegar na unidade de volume. Vamos lá então, olha só. 1 metro. 1 metro vale quantos centímetros? Será que você lembra? Vai lá. 1 metro vale 100 centímetros. Muito bem. Adri, 1 metro vale 100 centímetros. Se eu quero ir para a unidade de volume, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, que é uma equação, e você já viu com o Erivaldo que numa equação você pode fazer o que quiser de um lado, desde que faça a mesma coisa do outro. Então olha só, eu vou pegar essa equação e eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Quando eu quero chegar em unidade de volume, eu quero algo de grau 3. Se eu quero algo de grau 3, eu vou pegar os dois lados e elevar ao cubo. Aí elevei o cubo os dois lados. Adriano, ficou 1 metro ao cubo. Vamos resolver. 1 ao cubo? 1. Muito bem, você acertou? Claro que vou acertar, né? E metro ao cubo? 1 metro ao cubo. Então vai dar 1 metro cúbico. E olha só aqui, 100 ao cubo vai dar 1 milhão. E centímetros ao cubo, centímetros cúbicos. Logo, 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Agora olha para o número 1 milhão. Adriano, é 1 seguido de 6 zerinhos. E 6 zerinhos eu posso escrever com uma potência de base 10. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 6, ou simplesmente 10 elevado a 6. Quer dizer que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Vamos ver então como é que ela vai ficar agora na nossa escala de grandeza. Olha só, 1 metro cúbico e nós transformamos para centímetros cúbicos. Adriano, para sair do 1 e chegar no 10 elevado a 6, eu peguei e multipliquei por 10 elevado a 6, que deu exatamente aquele nosso 1 milhão de antes. Conclusão, para transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, eu multipliquei por 10 elevado a 6. Se tem caminho de ida, também tem o caminho de volta. Se fosse para transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, bastaria dividir por 10 elevado a 6. Para você entender agora a conversão, isso de forma sistemática, o ideal é o quê? De unidade por unidade. Bom, se eu fui de metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, ou seja, 2 unidades de volume. Se eu multipliquei por 10 elevado a 6, para ir de uma para do ladinho, eu multiplico por 10 elevado a 3. Se eu caminhei 2, eu multipliquei por 10 elevado a 6, para andar uma, eu multiplicaria ou até dividiria por 10 elevado a 3. Vamos ver isso então na nossa escala de conversão. Olha só, se eu quero transformar de uma unidade da esquerda para a direita, ou seja, de uma unidade maior para uma menor, o número vai ter que aumentar. Se o número vai aumentar, eu vou multiplicar por 10 elevado a 3. E mais uma vez, se eu quero ir da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10 elevado a 3. E toda vez que eu quero transformar de uma unidade da esquerda para a direita, ou seja, de uma maior para uma menor, quando eu falo de volume, ou seja, medidas de grau 3, eu multiplico por 10 elevado a 3. Se tem caminho de ida, tem caminho de volta. Se eu quero transformar, por um exemplo, de milímetro cúbico para centímetro cúbico, eu vou agora o quê? Dividir por 10 elevado a 3. Se eu quero transformar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu vou dividir por 10 elevado a 3. E toda vez que eu quero transformar de uma unidade da direita para a esquerda, ou seja, de uma menor para uma maior, eu vou ter que esse número diminuir. Se o número vai diminuir, eu vou dividir por 10 elevado a 3. Pegou a conversão? Você entendeu bem como é que faz? Legal. Adri, já entendi o que? As unidades de volume e a conversão quando é feita. E como é feita. Mas o detalhe é, quando se fala de unidade de volume, já se associa também a uma próxima unidade, que é a unidade de líquido. Adriano, porque esse líquido vai estar sendo comportado em algum recipiente. E esse recipiente, eu posso medir ele em litros, mililitros ou em alguma unidade de volume, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Então elas estão muito o quê? Ligadas. E é por isso que eu já vou te mostrar agora, nesse momento, como é que funcionam as unidades de líquido. Vamos começar com uma bem tradicional, aquela que talvez você vai lembrar, né? Adriano, se eu tenho, por exemplo, 1 litro e eu quero converter para ml, para mililitros,
Se eu tenho 1 litro e eu quero converter para mililitros, você lembra da conversão? 1 litro vale quantos mililitros? Será que você sabe? Será que você lembra? Ai, Adriano, não sei, tô na dúvida. E são unidades muito do dia a dia. Você pega coisas maiores, né? Não tão grandes assim, mas recipientes na sua casa, uma caixa de leite, um suco, um refrigerante, dado em litros. Coisas menores, um remédio, por exemplo, em mililitros. Então a conversão bem do dia a dia, mas que também cai muito nas provas dos vestibulares. Vamos lembrar? Adri, mas para lembrar dessa conversão, tem uma escala na unidade de líquido também. Sim, e adivinha? Ela é a mesma das anteriores. Os prefixos são os mesmos. Sério que tem tudo isso? Claro que sim. Aqui é quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, o famoso ml. Caraca, Adriano, tem tudo isso? Tem. Vamos lembrar como é que faz? Nós temos 1 litro. E esse 1 litro nós queremos transformar em mililitros. E para transformar de litro para mililitro, você multiplica por... Boa! Multiplica por 1000. E Adriano, se eu multiplicar 1 por 1000, vai dar quanto? 1000. Conclusão, 1 litro tem exatamente 1000 mililitros. Peraí, se eu passei por 3 unidades e eu multipliquei por 1000, de uma unidade para outra eu multiplico por 10. É essa a ideia. São 3 zerinhos. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. E eu vou chegar a vezes 1000 direto. E como tem caminho de ida, também tem caminho de volta. Se eu multiplico por 1000, para fazer o caminho de volta, eu divido por 1000. Pegou a ideia dessa escala de conversão? Adriano, mas se eu olhar essa conversão, para fazer de uma unidade para outra, ela é muito parecida com o quê? Com a conversão de comprimento. Para ir de uma unidade para a unidade da direita, eu multiplico por 10. Para ir de uma unidade para a unidade da direita, eu multiplico por 10. E assim, toda vez que eu quero converter nas unidades de líquido, de uma unidade maior para uma menor, o número vai aumentar. Logo, eu multiplico por 10. Se tem caminho de ida, tem caminho de volta. Sempre, se tem um caminho de ida, tem que ter o caminho de volta. Se eu quero converter de ml, de mililitro, para centilitro, ué, se no caminho de ida é vezes 10, o caminho de volta é dividido por 10. E toda vez que eu quero converter de uma unidade da direita para a esquerda, ou seja, de uma menor para uma maior, o número vai diminuir. Logo eu vou o quê? Dividir por 10. Pegou essa conversão? Entendeu bem? Tá, Adriano, deixa eu entender. Mas tem uma coisa aqui que eu ainda não entendi. Talvez muito bem. Você entendeu bem? Entendeu? Entendeu bem? Mas, Adriano, estou agora talvez com uma dúvida, você deve estar pensando. Você falou de unidade de medida de volume e unidade de líquido, que elas estão muito o quê? Relacionadas. Eu te mostrei as duas o quê? Separadas. E agora qual é a junção? São alguns valores importantes que você tem que lembrar para na hora fazer a conversão de uma unidade de volume para uma unidade de líquido ou vice-versa. Você pode converter dentro dela. Adriano, de litro para mililitro, eu posso fazer uma conversão dentro da própria unidade. Mas talvez eu tenha que converter de litro para metros cúbicos, de decímetro cúbico para ml. E aí, será que você lembra desses valores importantes? Vamos lembrar? Junto contigo. Valores importantes que você não pode esquecer. Então, para aí, anota para se cair na prova, você está preparado. Vamos lá. Primeira delas, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico vale quantos litros? Importante lembrar o quê? Que 1 metro cúbico vale 1000 litros. Ou seja, para converter de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. Para converter de litro para metro cúbico, eu divido por 1000. Você vai lembrar de uma relação, de uma equivalência, e aquela que cair, você vai lá e faz a conversão. Pegou na boa? Uma outra importante, para unidades menores, para um volume menor e para uma unidade de líquido também menor. É essa daqui, 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico vale quantos mLs? 1 centímetro cúbico vale quantos mililitros? Você lembra? É uma relação 1 para 1. 1 centímetro cúbico vale 1 mililitro. Então, se eu tenho a unidade em centímetro cúbico e eu quero em ml, é a mesma correspondência, é o mesmo valor, é o mesmo número. Agora, que interessante. Você pode talvez ter o quê? Um valor lá numa questão em metros cúbicos. E as alternativas, se for um item somatório, está em ml. Adriano, como é que eu vou converter de metro cúbico para ml? Vamos lá. Opção 1. Você converte de metro cúbico para litro e de litro para ml, que você viu como é que faz antes. Ou você converte de metro cúbico para centímetro cúbico, que eu te mostrei nas unidades de volume, e depois você converte para ml. Tanto faz, tanto faz. A transição que você vai fazer
tanto faz. O importante é você lembrar dessas unidades. Tem mais uma que ela não é das que mais cai, não é a mais importante, mas é sempre bom de lembrar, que essa daqui é uma outra relação 1 para 1. 1 decímetro cúbico, ele vale exatamente 1 litro. Já que litro e mililitro são as mais utilizadas, a relação 1 para 1 é sempre legal de lembrar. Então, 1 decímetro cúbico, ele vale 1 litro. Se eu tenho em litro, eu já sei direto em decímetro cúbico e depois eu posso converter para uma outra unidade. Pegou bem a conversão de unidade de volume, líquido, a relação entre eles? Bora para a questão então? Questão de número 5 para você. Vamos lá. Questão da Federal do Rio Grande do Sul. Deseja-se elevar em 20 centímetros o nível de água da piscina de um clube. Lembrando, Adriano, estou lendo a questão. Aonde tem número, aonde tem alguma informação importante, eu já posso ir parando e destacando. Vamos destacar? Eu vou elevar em 20 centímetros o volume da piscina. Informação importante. A piscina ela é o quê? Retangular, com 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Então a dimensão da piscina, 20 por 10, e eu vou elevar em 20 centímetros o nível de água dessa piscina. É meio que a essência da questão. E agora a pergunta talvez vai ser meio óbvia, né? Vamos lá. A quantidade de água a ser acrescentada à quantidade já existente ou seja, essa pergunta feita está dizendo o que para você? Numa piscina de 20 por 10 metros, eu vou elevar o nível de água em 20 centímetros. Esse 20 por 10 metros na base do retângulo. Quando eu elevo, quando eu subo, quando eu aumento, esses 20 centímetros corresponde a quanto em litros? Mas, Adriano, são unidades de medida métrica. Metro, centímetro. Bom, você vai fazer o quê? Ver quanto elevou o volume e depois converter este volume métrico para litros. Vamos lá resolver então? Bora lá para resolver nossa questão. Primeira coisa importante é entender o quê? Que eu tenho ali uma figura retangular. Não, uma figura de base retangular. É uma figura, na realidade, que é um prisma. Adriano, geometria espacial, é um pouquinho de geometria espacial, nada muito complicado, você vai entender, eu vou te mostrar com bastante calma aqui. Olha só, a nossa piscina, ela tem 20 metros por 10 metros de comprimento, e nós vamos elevar o nível de água em 20 centímetros. Então o que vai acontecer é isso aqui. Imagina que tem a piscina aqui para baixo, e lá para baixo tem mais água. Isso aqui é só o tanto que eu vou o quê? Elevar de água. Tem um comprimento de 20 metros, uma largura de 10 metros. E nós vamos elevar em 20 centímetros. Só que como é que eu vou calcular o volume de uma figura que está em metros e centímetros? Está misturado? Não dá. Eu vou ter que deixar tudo na mesma unidade. E aí eu já vou converter 20 centímetros que vai ser elevado para quê? Para metros. E aí, para transformar 20 centímetros em metros, vamos passo a passo? 20 centímetros. Eu vou para decímetro, metro. É a unidade de comprimento. Divide por 10, divide por 10. Se eu dividir por 10 e por 10, eu vou dividir por 100. E 20 dividido por 100 vai dar 0,2. Boa! Isso aí, participa da aula. Responde junto comigo. Então, 20 centímetros equivale a 0,2 metros. Então, falar que o nível da água vai subir 20 centímetros é falar que o nível de água vai subir 0,2 metros. E agora eu vou ter que calcular o quê? O volume dessa figura. E para calcular o volume de um prisma, você faz a área da base vezes a altura. A área da base, 20 vezes 10, vezes a altura, 0,2. Então o volume do nosso prisma vai ser o quê? 40 o quê? Metros cúbicos. Se todas as unidades estão em metros, o volume é em metros cúbicos. Agora basta transformar, converter de metros cúbicos para litros. Aí que você vai ter que lembrar do importante, que estava bem ali no cantinho. Vamos lá, lembra comigo. 1 metro cúbico vale 1000 litros. Então, para converter de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. Se eu tenho 40 metros cúbicos, basta fazer a conversão que você viu antes, que é multiplicar por 1000. E 40 vezes 1000 vai dar o quê? 40.000. Portanto, 40 metros cúbicos, 40.000 litros. Então, aqueles 20 centímetros que eu vou elevar, ou 0,2 metros, vai dar um volume total de 40 metros cúbicos, que equivale a 40.000 litros, que neste caso, nessa questão, corresponde ao gabarito da letra D. Fechando essa questão bem legal, aí que envolve o quê? Volume, unidade de volume, com a unidade de líquido também. Pegou bem? Entendeu bem a questão?